Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, amém? É com muita alegria que estamos aqui na presença do Senhor. Mais um dia, mais um domingo, né? Agradecendo a Deus pelo livramento de quinta-feira, né? Como os irmãos já sabem, né? Nós fomos lá quinta-feira no Bom Gi e a van estourou os 2 pneus, né? Um pneu era novinho e estourou os 2. Mas Deus cuidou de nós, né? Graças a Deus por isso, né? Foi uma bênção e estamos aqui. Mais um domingo na presença do Senhor, né? Vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelos Teus livramentos, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado, Senhor Jesus, com os nossos familiares, Senhor. Ó Jesus amado, Jesus querido, que o Senhor nessa noite, Senhor, venha encher os nossos corações, ó Pai. Venha repreendendo, Senhor Jesus, tudo que não te agrada, Senhor. Venha repreendendo, Senhor, a tristeza, a angústia, a depressão, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, visita o nosso lar, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, à nossa causa, meu Pai. Nos fortalece, nos dê força, Senhor, para que não venhamos, Senhor Jesus, nos fraquejar, para que não venhamos olhar nem na direita nem na esquerda, Senhor, mas na sua direção, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus que pode, é um Deus que faz, é um Deus que muda situações. E nós cremos, Senhor, que o Senhor, na Tua infinita bondade, venha falar, Senhor, através dos Teus louvores, através da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos estar aqui louvando no cantor cristão, o 333. 333, amém? Eu sei que Deus é sabedor do meu sofrer, da minha dor. Mas sei também que o meu penar em gozo pode transformar, em gozo pode transformar. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Eu sei que Deus é sabedor, que fui um grande pecador, mas com poder e compaixão livrou-me da destruição, livrou-me da destruição. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Eu sei que Deus é sabedor das minhas faltas, meu temor, mas pronto está para me valer, de todo mal me proteger, de todo mal me proteger. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Vamos cantar aqui o 108.
108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem do porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém, glória a Deus. Vamos estar lendo aqui a palavra em Mateus 4, versículo 1. Hoje nós temos aqui uma visitante, né? A Clara, a amiga da Raquel e Vitor. Amém? Glória a Deus, né? Vamos estar lendo aqui Mateus 4, versículo 1 até o 11. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhes: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Amém?
Glória a Deus, né? Deus maravilhoso. Vamos estar dando a oportunidade aqui para as irmãs, né? Ministério Feminino e depois as crianças. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Irei deixar aqui para a meditação da igreja no livro de Salmo 125, 1 e 2, que diz: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém. Como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior
estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. E meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Amém, né? Que o nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Agora é as crianças vão louvar ao Senhor. Amém?
Amém, glória a Deus, né? Vamos estar sempre em oração pelas crianças, em nome de Jesus, né? E eu vou estar passando aqui a oportunidade para o pastor, para ele estar orando pelos dízimos e ofertas. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço às irmãs que orem pelo círculo de oração. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua bondade, a graça dele que tem sido derramada sobre nós, e de podermos estar aqui nessa noite para adorar o santo nome do Senhor. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, na verdade, eu acredito que o nosso culto, ele apenas aqui, ele, vamos dizer assim, se realiza. Mas o culto começa em casa. Quando a gente sai de casa, a gente já está cultuando a Deus. A gente já se preparou todos, né, para estar na casa do Senhor, para estar adorando ao Senhor na sua santidade, na sua perfeição. E assim como eu ouvia, tinha um pastor que todas as vezes que encerrava o culto, ele dizia assim, o culto não encerrou. Quando ele ia fazer a oração final na igreja, ele fazia: o culto não encerrou, ele continua na sua casa. Ou seja, você continuará adorando a Deus onde você estiver. É bom que a gente entenda esse princípio, porque realmente o cristão, ele tem que aprender que ele é um servo do Senhor e ele deve estar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, honrando ao Senhor, onde quer que ele esteja. Nós louvamos a Deus, né, pela viagem das irmãs, como a nossa irmã Cecília já comentou na quinta-feira. Houve um imprevisto lá, né, o carro, os pneus estourou e atrasou um pouquinho a viagem, mas as irmãs chegaram lá, adoraram o Senhor, louvaram o Senhor, e foi uma bênção, não é? E foi uma bênção. Que Deus continue derramando graça sobre a vida do ministério de intercessão na igreja, desse ministério de irmãs, o círculo de oração, ministério feminino, para que as irmãs cada vez mais continuem dedicadas ao Senhor. Bem, irmãos, nós vamos orar a Deus, nós queremos orar ao Senhor, e nós vamos, mais uma vez, estar orando pelo pedido de oração que foi feito a semana passada. A nossa irmã Ana pediu oração aqui por um casal, nós estivemos orando, e hoje nós íamos lá na casa desse casal, mas parece que houve a mulher precisou viajar, alguma coisa com relação à mãe dela, e a irmã Tereza nos avisou. A gente já estava pronto para sair de casa, a irmã Tereza avisou que parece que houve alguma situação lá que tinham que resolver, que é Maria Rosilene, né, e Anderson Carlos. Então nós vamos continuar orando por Maria Rosilene, por Anderson Carlos. Vamos continuar orando por Verônica, né, que é a sobrinha do irmão Antônio, né? Sobrinha, né? Sobrinha do irmão Antônio. Continuemos orando ao Senhor. A irmã Bia pediu oração essa semana pela mãe do colega de Alessandro, né, que foi diagnosticado com câncer. E oremos pela sua vida. Há também outras situações. Você tem algumas coisas pelas quais, ou algumas lembranças pelas quais você deseja orar. Orem a Deus, coloque a Deus nessa oração, em nome de Jesus. Mas, irmãos, nós também estaremos, depois da oração, louvando a Deus. Todos nós estaremos louvando ao Senhor.
E não somente louvando ou adorando a Deus cantando. Nós estaremos adorando a Deus e cultuando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Oferta não é esmola, não é dízimo, não é contribuição, sim. Mas não é esmola que a gente está fazendo uma coisa, é uma doação que a gente mandou para aquele lugar, para determinada pessoa. A nossa oferta, os nossos dízimos fazem parte da nossa adoração a Deus. Eu sei que se você for ouvir, você vai ouvir pregadores e tem dois tipos de pregadores que crescem muito na nossa, aliás, tem mais, né? Tem mais do que isso, mas dois tipos principais de linha de pregações ou de direções de igrejas que fazem crescer muito o grupo. Um é aquele que barganha, que diz que você vai receber a vitória. E, por exemplo, eu vi outro dia um vídeo, um pastor dizendo assim, não tem voto sem preço. Então, ele disse, o caba fez o voto, mas não deu uma oferta. Não faça voto sem dar oferta. Então, ou seja, você vai fazer um voto a Deus, mas tem que dar oferta. Então, você já está comprando o milagre. E as igrejas crescem com isso, vendendo o milagre. São campanhas de oração, são campanhas de jejuns, e o final é sempre levando para o bolso do irmão que vai ser abençoado. Não é? Vai sempre lá no bolso, porque o final contribua. Se você não contribui, você é mão mirrada e você não pode ser abençoado assim. Esse grupo cresce muito. Cresce, porque tudo... Depois que você sacrificou, não tem como. Depois que botou a oferta lá, Deus vai abençoar. E tem um outro grupo que cresce muito, um tempo desse para cá, tem crescido muito no Brasil, no mundo, que é o grupo daqueles que entram condenando ou condenando mesmo as igrejas que ensinam sobre dízimos nas igrejas. Então, esse grupo também, por quê? Porque vai atrair muita gente que realmente gosta dessa ideia de não dizimar na igreja. Então, quando chega o cara que diz, olha, esse negócio de dízimo foi lá no tempo da lei, e ele enrola e consegue, e o cara corre para essas igrejas e elas crescem muito. A pessoa começa lendo Bíblia e dizendo que... Eu me rendo a uma situação, irmãos. Uma vez, eu fui questionado por que eu acreditava que Jesus me salvou e eu não perco a minha salvação. E eu disse que a única maneira que eu tenho a minha certeza disso é porque o meu Jesus é Senhor. Eu ouvi uma mensagem outro dia do pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que você vai encontrar mais vezes nos textos sagrados chamando Jesus de Senhor do que de Salvador. E ele vai e define. Por que isso? Ele disse, porque Jesus não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Jesus, ele é Salvador daquele que ele é Senhor dele. Então, antes de você pensar em Jesus como seu Salvador, ele tem que ser Senhor da sua vida. E eu creio no Jesus que é Senhor, que é soberano, que tem todo o poder, que me amou, que foi à cruz por mim, que derramou o seu sangue pela minha vida, e que não tem quem anule. O sacrifício que ele fez na cruz não será anulado. E eu creio nisso, recebi pela fé o sacrifício de Jesus por mim na cruz. E vivo para a glória dele. E aí, essa certeza. E a outra que eu tenho é que, desde os meus 12 anos de idade, ou menos de 12 anos de idade, quando eu cheguei na igreja, que eu aprendi o princípio de dizimar. O Senhor continua sendo fiel. Não tem dias difíceis? Tem. Todos nós temos. Os mais ricos os têm. Os mais bem providos, os grandes empresários é que sofrem com dor de cabeça com toda a sua riqueza. Todos nós temos dias difíceis. Mas o Senhor tem continuado sendo fiel e tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Então, eu tenho provado do cuidado do Senhor na minha vida. Não tem nenhum interesse de ser rico.
Se for, amém, né? É uma bênção, né? Se for, amém. Mas não tem nenhum interesse em ser rico, só quero viver para Deus. E eu sei que Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Ele cuida de nós. Então nós vamos orar a Deus. Já foi apresentado Vitor, Clara, tem também a nossa irmã com seu casal de filhos, que a menininha já cantou aqui com as crianças hoje, né? A nossa irmã vizinha lá, né? Que veio outro dia com o esposo também, não foi? Veio com o esposo. E aí, como é que a igreja fala para os nossos visitantes, Gabi? Do Senhor Jesus. Essa igreja ama você e sua família. Amém? Que Deus abençoe. E diz mais o que, Gabi? Voto sempre. Completa, Gabi. Depois vocês vão ver Gabi completando, viu? É porque a gente não ensaiou, né, Gabi? A gente não ensaiou. Mas vamos orar ao Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Sim. Oremos por irmã Tereza, que está lá com suas crises de coluna. Oremos por o esposo da nossa irmã, por irmã Luciana, seu esposo Josemar. Oremos por eles também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos pelos demais irmãos, componentes aqui do Ministério Louvor, que não puderam estar aqui hoje. As irmãs do Ministério Feminino, que faltaram hoje, outras irmãs mais. Oremos por todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Deus, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, ó Deus, por Tua bondade, por Teu amor por nós. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que é estarmos aqui em Tua casa, para meditarmos na Tua santa palavra, Senhor, para adorar, para glorificar o Teu santíssimo nome. Senhor, que em nome de Jesus os nossos pecados sejam perdoados em nome de Jesus. Que o Senhor receba o louvor e a adoração que a Tua igreja está Te oferecendo nesse altar. Que, ó Deus, nosso culto não se resuma, Senhor, a essas quatro paredes, que a nossa vida de adoradores não se resuma a essas quatro paredes, mas que se estenda ao nosso dia a dia, Senhor. As nossas atitudes em casa, na compra, nas conversas, no trabalho, em todas as atividades, enfim. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Deus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, ó Pai, pela vida de todos que fazem esse culto hoje à noite. Queremos Te adorar, ó Deus, e agradecer-Te, ó Deus, pela vida da irmã que esteve dirigindo, abrindo este culto. Que o Senhor abençoe a sua família e o seu lar. Mas nós queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, também os Teus filhos que não puderam, as Tuas filhas que não puderam estar conosco hoje à noite. A irmã Luciana, Senhor, e oramos pelo seu lar, pela vida do seu esposo, Josemar. Que o Senhor venha fazer transformação, mudança, Senhor, na vida dele. Que em nome de Jesus, ó Deus, haja restauração, libertação onde há necessidade. Oramos pela vida da irmã Tereza, Senhor. Colocamos a sua vida, colocamos a sua saúde diante do seu altar. O Senhor sabe das suas necessidades, assim como nós colocamos, Senhor, também Verônica nessa oração. Ó Deus, oramos crendo que o Senhor é poderoso para restaurar, Senhor. Oramos sim, meu Deus, crentes de que o Senhor fará maravilhas, de que o Senhor fará proezas. Oramos pelos demais irmãos e irmãs que não puderam estar conosco hoje à noite. Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um. A nossa oração, Senhor, é não irmos contra o cumprimento da Tua vontade ou da Tua justiça, da Tua fidelidade, Senhor. Então, oramos, ó Deus, para que o Senhor retribua a cada um segundo a sinceridade do coração. Abençoa, Senhor, o casal Anderson e Maria Rosilene, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, a Ti e colocamos, ó Deus, a nossa gratidão por estarmos não somente nesse culto hoje à noite,
mas sabemos, ó Deus, que nós podemos ofertar ou dizimar diante do teu altar, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos deu. Nós não estamos fazendo nada para o Senhor que vá além daquilo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado, Senhor, por teu amor e teu cuidado pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e já te agradecemos, ó Deus, certos de que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Oi, som. Graças a paz. Vamos ficar de pé. Louvar o Senhor. Marchamos no seu exército, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. É o Senhor, marchamos em seu exército, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar O canto da vitória. glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo
sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, O Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Hoje foi com atraso, não foi, irmãos? Ele não avisou nada, não foi? Ele não mandou a igreja sentar, nada. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 22. Nos diz a palavra do Senhor: nós vamos ler até o versículo 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro
por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Santo Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por estarmos diante da tua preciosa palavra. E te suplicamos, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Faz-nos, Senhor, compreender o teu propósito, o teu querer, a tua vontade para a nossa vida. Senhor, salva aquele que precisa ser salvo, liberto, e enche-nos de graça nessa noite, trazendo-nos iluminação através da tua palavra. Conforta, consola, edifica, Senhor, e exorta-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós fizemos uma leitura de um texto que a gente já conhece, né? Eu acho que se a gente pedir para alguém aqui, digamos, citar esse texto, talvez não nas suas linhas, versículo por versículo, não, mas qualquer um aqui talvez possa contar esse relato bíblico, né? Então, assim, a gente pode dizer que o texto que nós acabamos de ler, ele nos é familiar, não é? Ele não é um texto, vamos dizer assim, estranho. Por exemplo, Pedro, esse Pedro que está aqui no texto, acredita-se que Pedro, quando foi seguir a Jesus, ele já era casado. Mas por que isso? Por que acredita nisso? Por causa de um texto que está lá em 1 Coríntios, no comentário que é feito por alguém, dizendo assim: nós poderíamos levar as nossas esposas como Pedro. Então, acredita-se que Pedro era casado quando começou a seguir ao Senhor Jesus. Mas nós vamos ver nesse texto, como já falamos, tão familiar, tão conhecido por nós, e esse texto, o que nos chama a atenção é, por exemplo, o versículo 31. Jesus diz assim, o texto diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, assim, esse versículo está dizendo que Pedro, Jesus é quem falou, e isso é que é bom, né? Que a gente não é uma ideia nossa, não é uma suposição. Jesus falou, Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. Mas a gente pode pensar que, mesmo Pedro sendo um homem de pequena fé, um homem que parece que em uma determinada situação faltou fé, vamos assim definir, faltou fé a ele, vamos pensar que a gente pode aprender alguma coisa ou aprender algumas lições baseadas na fé que esse apóstolo, que Pedro exercia diante daquela situação. Então, a gente vai vendo o seguinte: Jesus está com uma multidão, começa assim o texto, né, a partir do versículo 22, Jesus, ele está junto a uma multidão, e ele diz aos discípulos que eles entrem no barco
e vá para o outro lado. Você sabe que você vai encontrar, por exemplo, a gente vai lendo lá geralmente os textos na época de Jesus, você vai ouvir muito falar, tipo, o mar da Galileia, aí você, passemos para a outra banda do mar. E o mar ali não é feito o mar que a gente conhece aqui não, viu? Não pense nisso não. Então você vai ver que o mar ali, vamos dizer assim, são mares pequenos. As pessoas pegavam um barco, Jesus, vamos para o outro lado, eles passavam para o outro lado, daqui a pouco já estavam do outro lado. A expressão mar, não pense que é o oceano que a gente conhece, que a gente entra, quando pega uma embarcação que vai embora, daqui a pouco não vê mais nada, só vê água no mundo, some tudo. Não pense nem sequer que isso aqui, esses mares aqui, ou o mar aqui, é igual o Rio Amazonas, ou o Rio São Francisco. A minha irmã está lá em... Salatiel teve lá, não foi? Dias atrás. Minha irmã mora em Petrolina, mas Salatiel não foi para a praia de Petrolina. Então a gente já sabe que Petrolina não tem praia, né? Mas lá tem praia. Não tem praia e tem praia. Porque o Rio São Francisco lá, ele tem tanta areia à margem do rio que parece dunas, assim, parece uma praia. E além de que a água lá faz onda. Mar, parece mar mesmo. E é o Rio São Francisco aqui em Petrolina. Eu digo aqui assim, né? Mas não é aqui. É ali, é mais lá, um pouquinho. Mas assim, mar aqui é pequeno. É apenas, vamos dizer assim, porção de água onde eles rapidinho estavam do outro lado. E numa época em que não era barco a motor, não. Você vai observar aqui que o texto diz, por exemplo, que enquanto Jesus mandou eles passarem para o outro lado, ele foi despedir-se da multidão, porque tinha uma multidão ouvindo ele se despede da multidão. Depois que ele se despede da multidão, ele sobe sozinho para o monte para orar, e a Bíblia diz que ele estava lá, sozinho, mas diz que o barco estava a considerável distância, e foi levado para a distância pelo quê? Versículo 24, né? 24. A considerável distância, ele foi levado pelo quê? Pelas ondas. Não está nem dizendo que eles remaram, não. Eles estavam distantes de onde Jesus os mandou, dali de onde Jesus estava com eles e a multidão, porque as ondas levaram aquele barco. Enfim, o barco foi embora. Jesus foi para o monte orar. E enquanto eles já estavam distante, alta madrugada, diz que Jesus dirigiu-se a eles. E eles agora que estavam sozinhos no barco, de repente eles veem Jesus vindo andando por sobre o mar. Jesus vem andando sobre o mar, sobre as águas. E eles, quando viram aquilo, eles nunca tinham visto um homem andando sobre águas, sobre o mar, de madrugada. Eles ficaram assustados. Se hoje o povo já tem medo de assombração, naquela época muito mais. Nessa época que o povo não era cheio de misticismo, de crendices. Então assim, esses homens, quando viram Jesus andando sobre o mar de madrugada, que não conheceram que era Jesus, eles ficaram apavorados a ponto de acreditarem, e havia uma crença naquela época de que a pessoa que visse um fantasma morreria. Então eles ficaram com medo, gritaram, desesperados, com a cena que eles estavam vendo, um homem andando em cima das águas, por sobre o mar. Mas enquanto eles gritaram de medo, versículo 27 vai dizer que Jesus lhes disse imediatamente: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí vai começar a história da fé de Pedro. A partir do versículo 28. A gente vai aprendendo lições com a fé de Pedro. Ele diz: sou eu, tenham coragem, não tenham medo. Aí Pedro vai, toma a iniciativa do diálogo,
ou responde para Jesus dizendo: Senhor, se és tu, diz o quê? Manda-me ir. De novo. Senhor, se és tu. Pronto, somente isso. Manda-me ir ao teu encontro. A fé de Pedro é uma fé, é uma bênção, irmãos. Jesus é o Senhor, então eu quero ir ao teu encontro. A fé de Pedro está dizendo: é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, se é o meu Senhor, eu quero ir ao teu encontro. Me deixa, Senhor, ir ao teu encontro. Então, a fé de Pedro, irmãos, é uma fé que, de alguma forma, ela é sincera. É boa essa fé, baseada no senhorio de Jesus. É o Senhor. Ele não disse, não é não. Ele não disse isso. Ele disse, prove. Não, ele não, apesar de que a palavra parece levar isso, a maneira que ele está falando, mas ele está dizendo, é o Senhor. Então, me manda eu ir ao teu encontro, Senhor. A fé de Pedro é uma bênção, irmãos. A gente aprende que a fé de Pedro se baseia no senhorio do Senhor Jesus. A fé de Pedro é uma fé que o faz desejar estar perto do Senhor. Eu quero ir ter com o Senhor. É o Senhor mesmo? Me deixa chegar perto. Me deixa me aproximar, Senhor. Eu quero estar aí com o Senhor. Mas esse mesmo texto, nesse versículo 28, diz que Pedro deseja ir ao encontro de Jesus sobre as águas. O versículo 30 vai nos dizer o quê? Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mas ainda, um pouquinho antes, o versículo 29, Jesus disse para ele: vem. Vem. Quando ele disse, se é o Senhor, manda ir ter contigo. O Senhor disse, vem. No versículo 29, e quando disse vem, Pedro saiu do barco, diz a palavra. E Pedro saiu do barco e vai caminhando em direção a Jesus. O texto diz isso, irmão, versículo 29. Ele sai do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro não somente desejou ir ao encontro de Jesus. Pedro não somente disse, se é o Senhor, manda ir ao teu encontro. Mas ele sai do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas no versículo 31, Gabi trabalha, é uma benção essa Gabi. Ó, irmã, Mara, a senhora vai ter que assinar um documento para onde a gente for, que eu for pregar, a gente vai ter que levar o data show e Gabi tem que ir junto com a gente, viu? A senhora tem que autorizar. Aí no versículo 31, a gente encontra Jesus dizendo para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus agora está dizendo que a fé de Pedro, ela é pequena. Como é que uma fé que, primeiro, a gente viu, ela é baseada no senhorio de Jesus. Uma fé em que ele estima que Jesus é o seu Senhor e que ele quer estar com o seu Senhor, ir ao encontro dele. Como é que essa fé é pequena? De que maneira essa fé é pequena? A gente pode definir, por exemplo, como é que a fé de Pedro é pequena se a fé de Pedro tinha boa qualidade? Tinha boa qualidade. Eu vi um moço com raiva de outro. Gente, de trabalho, negócio de trabalho. Com raiva de alguém, de um chefe lá, dizendo assim. Dizendo que preferia ter uma doença terminal do que ouvir o nome
do seu chefe. E as pessoas que estavam em volta ouvindo aquilo diziam, não diga isso não. E ele dizia, eu digo, aquilo é pior do que uma doença. Eu prefiro tal doença do que ouvir a voz dele. Tem gente que não sabe nem o que fala, parece, né? É louco, né? É absurdo assim. Mas gente que diz cada coisa. É uma fé, vamos dizer assim, é uma fé maligna, né? É uma fé perversa. Mas a fé de Pedro é uma fé de boa qualidade. Ele crê que se Jesus é Senhor dele, é o meu Senhor, eu quero estar perto do meu Senhor. Então, é uma fé que tem boa qualidade. Primeiro, como é que essa fé é pequena se ela tem boa qualidade? Segunda coisa, como é que essa fé é pequena se essa mesma fé ela é tão intensa? Porque ele não somente disse, se é o Senhor, me manda ir ter contigo, quando ele ouviu Jesus dizer, venha, ele já estava pulando de fora do barco. A fé dela é intensa. Se Jesus me chama, eu vou. Se é o Senhor, eu me entrego. A fé dele não é apenas boa, ele tem uma fé e tem essa intensidade na sua fé. E Pedro é muito dessa coisa de intensidade. A gente vai ver, por exemplo, quando Jesus está reunido com os discípulos, dizendo assim, e Jesus dá um sermão, que muita gente fica triste e começa a ir embora. Aí Jesus diz assim para os discípulos, até vós quereis me deixar? Pedro chega e diz logo assim, que é isso, Jesus? Que nada. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Tem outro momento que Jesus fala também que os discípulos vão deixar ele, que vão abandoná-lo. Pedro diz assim, Senhor, se eles te deixarem, eu nunca te deixarei. Se eles te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Ou seja, a fé de Pedro é uma fé intensa, irmãos. Não é somente uma fé que tem, digamos assim, não é uma fé que tem apenas boa qualidade, boa intenção, é uma fé que tem intensidade. Ele escuta Jesus dizer, venha, e ele vai. A gente vai depois dizer assim, mas Pedro teve medo. Vai ficar dentro de um barco que está sendo jogado pelas ondas, levado, e depois você escuta o cara dizer assim, pula, vem embora, entra nas águas, e você ter a coragem de pular na água. Pedro teve. Ele sai do barco logo e sai andando sobre as águas em direção a Jesus. A fé de Pedro não somente tinha boa qualidade, mas a fé de Pedro era uma fé que tinha intensidade. A fé de Pedro também é uma fé que tem boa intenção. Se é o Senhor, manda ter contigo. Ele quer ir ter com Jesus. A fé dele é uma fé que a motivação dela, vamos dizer assim, é perfeita. Imagina a fé que leva ou que faz a pessoa querer, desejar, estar sempre com Jesus. Por que é que a sua fé, por que é que a fé de Pedro é pequena? Se Pedro tem boa qualidade na sua fé, se Pedro tem intensidade na sua fé, se Pedro tem uma boa motivação na sua fé. Simplesmente porque Pedro, na sua fé, ele não persevera. Ele não perseverou. Ele não perseverou. Ou seja, Pedro vai às águas, 30, né? 30, não é isso? Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, na direção de Jesus, mas quando reparou o vento, ficou com medo. Versículo 29, Pedro sai do barco, anda sobre as águas na direção de Jesus, diz o versículo 29. Aí chega no versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começa a afundar. Ou seja, sua fé ela era pequena porque ele não perseverou. Ou seja, Pedro ficou pouco tempo sobre as águas. Em outras palavras, Pedro ficou pouco tempo experimentando o milagre. Andar sobre as águas nunca havia acontecido. Ninguém nunca havia andado sobre as águas. Você vai ouvir que tem umas histórias. Eu me lembro, Ovídio tinha um primo, não, um sobrinho, que era Hare Krishna, e Hare Krishna tem lá os seus seguidores, seus mestres, os monges, e ele tinha umas ideias
que eles têm, não, as ideias de que o mestre lá, um monge lá deles, ele levitava. Eles conseguem ficar tão concentrados que eles levitam. Eles acreditam nisso. Há muita gente que acredita nessas histórias. Eu nunca vi ninguém levitar, nem magro, nem gordo. Por mais leve que fosse, eu nunca vi ninguém levitando por aí. Pedro está experimentando um milagre. Nunca aconteceu. Pedro está andando sobre as águas. Mas aquela fé que ele tem dizendo, é o Senhor, e se é o Senhor, manda ir ter contigo, ela não é perseverante. E agora está Pedro olhando para o vento, reparou no vento, diz a palavra, e ele fica com medo. E o resultado disso é que ele experimenta o milagre e, às vezes, conosco acontece o mesmo, acontece a mesma coisa. Cremos no milagre, cremos na cura, mas às vezes não oramos o suficiente ou não nos dedicamos à oração tamanha para obter o milagre, para obter a vitória, para obter a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Ou talvez, não apenas a oração, talvez seja aquilo que nós falamos aqui, domingo passado, lembram? Nós falamos aqui, que nós talvez estejamos na igreja, cantando, orando, pregando, lendo Bíblia, como filhos de Deus, mas o coração cheio de revoltas, cheio de mágoas, cheio de dureza, cheio de malícias, de maldades, e o resultado final é que nos apresentamos como filhos de Deus, mas a essência não é de filho de Deus. E aí o Senhor nos conhece muito bem. Ele nos conhece por dentro, assim como nos conhece por fora. Ele vê o nosso interior e Ele sabe realmente quem nós somos e o que nós somos. E aí nós oramos, e aí nós esperamos, e aí nós pedimos, mas nós não alcançamos ou não recebemos. Então, às vezes cremos, acreditamos que há milagres e que o Senhor faz milagres, mas não nos propomos suficientemente a orar, ou a nos dedicar, ou a viver uma vida para que isso aconteça em nós. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa, e no primeiro contratempo que a gente tem, a gente desiste. Quanta gente que vai fazer as coisas para Deus, toma algumas atitudes com relação a Deus, com relação à sua obra, com relação à igreja, e no primeiro empecilho que encontra, na primeira dificuldade que encontra, desiste. Eu fico pensando, você já pensou se todos os pastores desistissem de ser pastor, quando eles percebessem que algum irmão estava com a cara feia com eles, quando eles soubessem que algum irmão não gostou do que ele falou, quando eles soubessem que alguns irmãos na igreja falaram dele, imagina se o pastor fosse desistir de ser pastor, a gente não ia encontrar pastor, não ia ter pastor. Não é porque já teve casos de pastor pregar, terminar a pregação, até eu mesmo, já terminei a pregação, e quando terminar a pregação, que descer do púlpito, o crente vir na minha direção. O crente vir na minha direção querer satisfação do que eu preguei, imagina. Eu quero que o senhor diga na minha cara se o senhor está fazendo isso mesmo. Isso foi comigo, foi. Imagina. Isso já é, aí já é bom, né? Quando vem e diz a mim, é muito bom. Eu já fiquei sabendo. Não é? Já foi direto. Mas é poucos que vão ter a coragem. É mais fácil chegar para a irmã Mara e dizer, irmã Mara, não gostei. Isso que o pastor falou foi comigo. Irmã Eliane, essa mulher aí que passou na prova do Detran lá de carro, daqui um dia pode pedir carona a ela que ela vai estar habilitada. Nayala. É muito mais fácil chegar para o irmão Antônio, né, também, e dizer, irmão Antônio, aquilo que o pastor Alessandro estava falando foi comigo. E daqui a pouco o pastor Alessandro fica sabendo que alguém não gostou do que o pastor disse. Eu não posso mais, não vou mais não. Não vou mais não, por quê? Né?
Não faço mais parte desse grupo, não. Não canto mais, não, nessa igreja, não. Não oro mais, não, junto com esse irmão, não. Não prego mais, não, na igreja, não. Imagina, se o pastor fosse desistir todas as vezes que ele soubesse que alguém não gostou de alguma coisa, não gostou do que ele falou, não concorda com o que ele fala. Imagina. Pois bem, tem gente que na primeira tentativa, naquilo que ele vai fazer, no primeiro obstáculo que ele encontra, ele desiste. Ele não continua mais, ele não persevera. Tem gente que começa a até acreditar que Deus vai fazer um milagre na vida de alguém, começa de repente a orar, acreditando nisso, mas o tempo vai passando, aí não acontece, aí não tem jeito não. Essa pessoa não vai ter jeito, não vai mudar não, ela é assim mesmo e acabou. Eu acho que Deus quer ela assim mesmo perdida mesmo, deixa para lá, não vou mais nem orar. Tem gente que desiste até de orar por alguém, porque já se esforçou tanto, já orou tanto, já pediu tanto e nada. Deixa eu contar uma coisa para você, é real. Eu trabalho lá na empresa, eu chego, tem um portão grande, 500 carros, eu geralmente entro por ele, porque o pequenininho vive mais fechado, e o de carro entra sempre aberto. A gente não pode ver uma porta aberta que a gente quer entrar, né? Me perdoe essa expressão, mas diz assim que cachorro, né? Abriu a porta, o cachorro, né? Cachorro entra, não sei o quê, tem essa história, né? Mas quem gosta de entrar por porta é a gente. Pode crer que é a gente, né? Nem pensa que é cachorro. A gente chega no lugar, tem um portão grande, é para carro entrar, tem um pequeno que é para o pedestre entrar, mas está encostado, ele não sabe chegar lá e abrir o ferrolho. O de carro está aberto, ele entra logo. Isso foi só para a gente ver que isso acontece. Mas eu entro nesse portão, entrei aqui, tem a portaria, tem o porteiro, espécie de vigilante, eu passo por dentro da portaria para ir para a sala que eu trabalho. Aí eu passo da portaria e vou para a minha sala. O porteiro ali, trabalhou 2 porteiros, um dia sim, dia não. Tem um que é presbítero. A semana passada, ele foi para... Esqueci o nome do lugar, mas ele foi para o interior aqui, um negócio de uma casa, de um parente, da mãe, não sei o que, alguma coisa assim, que foi resolver lá, alguma coisa referente à justiça lá. Eu sei que ele tinha que ir para essa viagem. E ele foi junto com outro presbítero também da igreja com ele. Outro presbítero acho que foi dirigindo, alguma coisa assim. Quando chegou lá, o ponto de referência que ele tinha era de um obreiro que ele já morou lá, e ele conhecia esse obreiro desde que ele era novinho, conhecia esse obreiro. Eita, o nome é tão assim tradicional e eu não lembro do nome do obreiro. E ele chegou lá na casa do obreiro, ele lembrava dele criança, ele lembrava do obreiro. Aí chegou na casa do obreiro, ele entrou, disse: a paz do Senhor, irmão. O obreiro, amém. Olhou para a esposa do irmão, ele olhou assim e disse: é crente. A paz do Senhor, minha irmã, ela, amém. Aí ele disse que quando saíram no carro, foram pegar nesse casal, o irmão entrou com a esposa, ele e o presbítero, ele na frente no carro, sentado junto com o presbítero, eles iam para um determinado lugar. E naquele caminho, ele disse que se inquietou, porque ele achou um negócio assim meio estranho. Ele cumprimentou o irmão, a paz do Senhor, a mulher, a paz do Senhor. Mas aí ele disse que perguntou para o presbítero: a esposa do irmão é crente? Disse: não. E vocês não me disseram nada? Eu saudei, ela disse amém, respondeu: sim, mas não é não. Aí ele disse que, assim devagarzinho, perguntou para o irmão, para o obreiro lá: ô irmão, auxiliar, né, que eles chamam, a sua esposa é crente? Ele fez: não, irmão, não. Aí ele disse que olhou assim para ela, assim para trás, e fez assim: a senhora não é crente, não? Ela disse: não. A senhora nunca fez a sua decisão para Jesus? Disse: não. Aí ele disse: e por que não? Ela disse: porque falta coragem. Porque eu nunca tive coragem. Ele disse que não lembrava bem a palavra, se foi coragem ou força, alguma coisa assim. Mas ele disse que na hora que ela falou isso, ele disse que sentiu assim, de imediato. Ele disse que não foi natural, uma coisa natural, mas foi de imediato. Ele disse que olhou para ela assim e fez: se é coragem, então receba coragem em nome de Jesus. Ele olhou para ela e fez: então receba coragem para entregar a sua vida para Jesus agora. Em nome de Jesus, receba coragem. Enquanto seguia, ele disse que a mulher estava chorando. E ele perguntou para ela: a senhora agora quer? Ela disse: quero. Então assim, irmãos,
tem algumas coisas que serão imediatas. Tem algumas coisas que serão rápidas. Tem algumas coisas que serão assim, como aquele presbítero. A senhora não aceitou Jesus ainda, por que não entregou a sua vida para Jesus? Porque faltou coragem. O Espírito Santo mexe. Então receba coragem em nome de Jesus agora. Se vira, a mulher está chorando. A senhora quer entregar a sua vida para Jesus? Quero. Chegou na frente e disse, o presbítero no lugar que ele dizia, aí ele disse para o presbítero, para um pouquinho antes, não para lá não, vamos parar aqui na frente. Aí parou. Aí disse, por quê? Disse, porque a gente vai orar por ela. Sim, mas por quê? Porque ela entregou mesmo, entregou. A senhora quer aceitar Jesus? E ela nem falava, chorando. Entregou a vida para Jesus. Ele voltou tão feliz, no outro dia ele me contou isso umas 3 vezes, toda vez que eu passava dentro da portaria, ele, irmão, eu falei para o senhor, não foi? A casa, o negócio lá do auxiliar de trabalho. Aí contava a história. No outro dia, 2 dias depois, né? Porque é um dia sim, dia não. Quando foi 2 dias depois, eu passei de novo. Ele, sim, pastor, vem cá. Eu contei para o senhor, não foi? A história da esposa. Aí eu disse, foi, meu irmão. Eu já estava já dizendo a ele, ô irmão, daqui a pouco quem vai se converter sou eu. Quem vai aceitar Jesus sou eu, escutando a história da mulher. Algumas coisas, em alguns momentos vai ser bem imediato assim. Mas em alguns momentos não. Sabe por que não? Porque enquanto a mulher chorava entregando a vida para Jesus, o velhinho lá chorava muito também. Aí ele pergunta para o velhinho, quanto tempo faz que a senhora ora pela sua esposa para ela se converter? Era um velhinho já, viu? É um velhinho já. Diga aí quantos anos o velhinho orou pela mulher dele. Quanto? Quase isso. 20 foi? 20. Quase isso. 30 anos ele orando pela esposa para Jesus transformar o coração dela. Você já pensou? Naquele momento, enquanto o presbítero disse, receba força, Jesus estava dizendo para aquele homem, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia que você começou a orar por ela. Então é o seguinte, o que a gente está aprendendo aqui hoje à noite? É que nós precisamos aprender a perseverar naquilo que nós estamos dispostos a realizar, a fazer. Se eu estou orando por alguém, eu tenho que acreditar. Tem um pastor de linha reformada, pastor que prega com raiva. Quando eu digo com raiva é assim, que prega com coragem. É pastor Antônio Paulo Júnior, né? É Paulo Júnior? É. Tem Paul Walsh, né? Ele é o Paul Walsh brasileiro. Quem nunca ouviu aqui Paul Walsh é um pastor inglês, eu acho, né? É americano? Paul Walsh é um pastor americano, que ele vai pregar num evento bem grande, tipo uma cruzada. Quando ele prega, ele diz assim, eu quero dizer para vocês que o que eu lamento é saber que eu estou pregando aqui e tem muita gente aqui me ouvindo que vai para o inferno, porque o seu coração não se converte a Cristo. Esse é um pastor, Paul Walsh, é um pastor americano. Aí tem um pastor aqui no Brasil, que é bem assim também. Ele não é pentecostal, assim, ele não é de barulho, essa coisa toda. Aí o que acontece? Mas sabe o que ele atribui à salvação dele? Ele sabe que foi obra de Deus. Mas ele diz, tinha um jovem, colega dele, amiguinho dele, que era pentecostal. E ele disse que aquele jovem orou por ele muitos anos, orando pela conversão dele. Até o dia que ele se converteu e o jovem feliz da vida, alegre, dizendo que orava durante tanto tempo pela vida dele. E ele diz, eu creio que Deus estava atendendo a oração daquele meu colega, daquele meu amigo. Então não desista quando você estiver orando por alguém e por mais endurecido que o coração dessa pessoa pareça estar, creia, Deus pode quebrantar, Deus pode transformar o coração. Vai chegar aquele momento dele ouvir a voz do Senhor falando com ele e ele vai se quebrantar, e ele vai se derreter, e ele vai se derramar diante do Senhor. Não desista na recuperação de alguém. Quando surgir lá dentro do seu coração, de repente aquela dúvida, aquela ideia de dizer assim, esse não tem jeito, repreenda isso. Diga, Jesus dá jeito, Jesus responde, Jesus atende. O barco foi levado durante a noite inteira, mas à madrugada, Jesus vem andando sobre as águas na direção do barco onde estão os seus discípulos.
Você pode estar até distante da praia, você pode estar até distante do solo, você pode estar até distante da margem, mas Jesus nunca estará distante de você. Jesus nunca estará distante de você. Acredite, há jeito, há solução, Ele é poderoso. Uma outra coisa que nós vemos com relação a uma fé pequena, ou a fé que não persevera, como começou a acontecer com Pedro, que ficou com medo quando reparou no vento, é que acontece com a gente também. Hoje a gente chega na igreja, hoje a gente vê um culto, todo alegre, cheio de fé, todo empolgado, vai para o ciclo de oração lá no Bongi, escuta a pastora pregando, a gente se reforça, se renova, vem para casa dizendo, crente sou eu agora. Apareceu o endemoniado na minha frente, eu boto a mão e ele cai. A gente vem todo, né, renovado, revestido, aí vai passando os dias, as lutas vão vindo, o vento sopra, a gente começa a olhar para o vento, e aí aquela pessoa que de repente estava tão alegre, tão animado, amanhã já está sem forças, triste, desanimado. Tem gente que até fica depressivo, não quer mais escutar ninguém, não quer mais falar com ninguém, não quer mais saber de nada na vida. A gente às vezes é assim, a nossa fé às vezes se comporta assim. É a fé que não persevera. A fé, ela é pequena, por quê? Porque não é perseverante. Ela é pequena porque não há persistência. Desanima, desiste, deixa quando percebe que o vento é teimoso. E se tem uma coisa nessa vida, é teimosia, irmãos, contra nós. Né? Você começa em casa, começa com filhos. Né? Pense numa coisa teimosa, é filhos, né? É não, né, Clara? Filho é teimoso que só, né? Ou não é assim? Eu não sei se os de vocês são, não sei se é só o meu. Lá em casa, não é? Desde pequenininho, não precisa crescer não, viu? Desde pequenininho, você vai dizendo não e eles fazem. Quando você diz faça, eles não fazem. Né? E agora com o celular é que é uma bênção, né? Né? Porque com celular, ó, não tem jeito não tem tempo para nada, não tem ouvido para nada, não é? Não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Se você deixar por conta do celular, quem manda é o celular. Né? Deixa com o celular, e você acorda de madrugada, está o clarão lá dentro do quarto. Pode deixar com o celular que vai ser assim, não dorme. Aí você deixa com o celular, vá de manhã acordar, que você vê o trabalho que é para acordar. Aí você manda fazer as coisas, o celular não deixa. Pensa num cabo amigo ao tal do celular. Olha, se aquele camarada desse dinheiro a esse povo que olha tanto para ele, era tudo milionário o povo. Estava tudo rico. Mas assim, pense, as coisas são teimosas com a gente tem que aprender a ser persistente, porque senão a gente não vence. Agora, a gente vai encerrar, vamos concluir. E a gente já viu algumas lições sobre essa fé de Pedro. Por que essa fé é pequena? Né? Apesar de ser uma fé de boa qualidade, apesar de ser uma fé com intensidade, apesar de ser uma fé com motivação, mas a gente viu que é uma fé pequena. Uma fé que às vezes crê, mas não persiste. Uma fé que às vezes vai fazer algo, mas no primeiro contratempo, no primeiro obstáculo, não anda, desiste, abandona a caminhada. Na esperança de recuperação de alguém, acredita, mas daqui a pouco ela está dizendo, não tem jeito não, deixa para lá, abandona a oração e não continua mais. E eu quero que a gente saia daqui hoje à noite pensando o seguinte, que diante de uma fé tão abençoada, de uma fé tão assim boa como era a fé de Pedro,
mas que a gente escuta Jesus dizer no versículo 31 que ele era homem de pequena fé e duvidou. Diante disso, eu quero que sair daqui hoje à noite pensando o seguinte, e que você aprenda isso, em nome de Jesus. Que Pedro, ele começou a ter medo, no versículo 30, quando ele começou a olhar para as ondas. Ele começou a reparar nas ondas. Ou seja, enquanto ele caminhava sobre o mar, indo na direção de Jesus, que era a intenção dele, que era o desejo dele, ele viu que as ondas eram realmente imensas, que as ondas eram movimentadas, e que eram as ondas que estavam levando aquele barco para aquela distância. Então Pedro olha para a circunstância do momento. E aí eu quero que você guarde isso. As circunstâncias, elas não podem ser ou não devem ser observadas por nós. Quando Jesus já foi identificado nelas. Ele está olhando para as ondas. Ele está andando sobre as águas. Ele perguntou: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E o Senhor Jesus disse: vem. Ele não já identificou que no meio das ondas, ou que sobre as ondas está andando Jesus, e ele está indo na direção de Jesus. Então, Jesus já foi identificado ali, no meio das ondas, no meio das águas, no meio do mar. Ele já viu Jesus ali, é Jesus que está ali. E mesmo no meio dessas circunstâncias, mesmo identificando Jesus, ele tem medo. Jesus estava lá no meio da tempestade, Jesus estava lá no meio do vento, mas a atenção de Pedro foi para as ondas. A atenção de Pedro foi para o vento. Lembre-se, quando você teve a motivação de orar para que Deus faça um milagre, quando você teve a motivação de orar por alguém, Jesus já está agindo em motivar você a orar por esse propósito. Ou seja, Jesus já está lá. Quando você vê essa coisa, digamos assim, ser persistente, teimar com você, teimar contra a sua fé, teimar contra a sua oração, não desista. Jesus está aí dentro, Jesus está lá, e Jesus estará agindo. Outra coisa que a gente aprende é que o medo sempre impede a realização de qualquer ato de fé. A gente pode estar com toda a empolgação, a gente pode estar com toda a fé, a gente sabe que o Senhor é poderoso, que o nosso Deus tem todo o poder. Mas quando a gente tem medo, a gente deixa de agir, a gente deixa de obedecer, a gente deixa de acreditar, de confiar no Senhor. Os maiores problemas na vida dos cristãos é porque eles têm medo, eles deixam com que o medo, com que as coisas à sua volta dominem, tomem conta, tomem proporção maior, fiquem maior do que a sua fé. E eles passam a não acreditar e começam a desistir. Não devemos confundir medo com cautelas. Algumas coisas a gente precisa ser cauteloso, algumas coisas a gente tem que saber o que é ser prudente, mas não ser tomado pelo medo. E Pedro teve medo, e aquele homem que saiu do barco determinado e andando sobre as águas, agora percebe que está afundando. E tem que gritar, desesperado, pensando que vai morrer. Grita: Senhor, salva-me. Se for o Senhor que o mandou, que o chamou para entrar no mar, para andar sobre o mar, para ir na direção dele. E por fim, a nossa fé deve ser constante, mesmo nas dificuldades. Ou seja, nós precisamos basear-nos no senhorio de Jesus. É só a gente pensar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E Jesus está aqui.
E Jesus está na minha vida. E Jesus está na minha casa. E Jesus está na minha família. E Jesus está nesse negócio. Então, se Jesus está e se Ele é o Senhor, eu posso confiar nele. E outra coisa, além de ter a minha fé constante, baseado no senhorio do Senhor, eu devo ter a motivação certa. Pedro desejava o quê? O que foi que Pedro queria quando viu Jesus e que todo mundo ficou assustado? Qual foi o desejo de Pedro? Foi ir encontrar com Jesus sobre as águas. Em outras palavras, se você tem fé, se essa fé é constante, mesmo nas dificuldades, creia que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Outra coisa, se nesse seu coração a sua fé é motivada pelo desejo de estar cada vez em obediência e mais próximo do Senhor, então creia que nada pode impedir o que o Senhor quer fazer, quer realizar na sua vida. Nada pode atrapalhar a tua caminhada ao encontro de Jesus. Nada pode impedir a sua caminhada ao encontro da bênção. Ninguém vai impedir a sua vitória. Nada e ninguém vai atrapalhar a sua conquista. O desejo que está no seu coração é bem, é bom, vale a pena. Então, se essa motivação é certa e a sua fé está no senhorio de Jesus, então vá em frente, não desanime, persevere, acredite. O Senhor estará com você e lhe dará vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos orar ao Senhor? Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Amém. Amém. Além dos motivos de oração que nós já oramos hoje à noite, né, e vamos continuar orando pela família que a nossa irmã Ana trouxe os nomes, é Maria Rosilene, Anderson, Verônica e a mãe do colega da Alessandra que nós falamos, é Andréia, o nome dela. Oremos também pelo primo, né? Primo da irmã Rosângela, nossa irmã, a esposa de Alexandre. Então estaremos orando pelo primo dela também, que está internado. Oremos por sua vida, em nome do Senhor. Amém? E aí, usando todo o equipamento que nós recebemos e direcionamento que nós recebemos da palavra de Deus hoje à noite, a gente pode orar com fé, a gente pode orar crendo, a gente pode orar de forma consistente e persistente, confiantes de que se a motivação é correta e se o senhorio é de Jesus, então nós podemos crer e não desanimar. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, pela vida dos teus filhos, Senhor, pela vida de todos que fizeram esse culto hoje à noite. Oramos, ó Deus, pela tua filha que esteve na direção do culto. Sim, meu Pai, oramos para que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar. Oramos, ó Deus, pelo ministério infantil, pelo ministério de crianças, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor abençoe as nossas crianças, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal.
Oramos pelos seus pais, oramos para que o Senhor, Deus, ajude-os e dê a eles as condições necessárias para educar os seus filhos, sabedoria para criá-los, para instruí-los em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, também agradecidos pelo ministério de mulheres, o ministério feminino da igreja. Oramos, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria às tuas filhas, para que o Senhor esteja, ó Deus, direcionando, a cada dia, Deus, dando sabedoria, dando graça, Senhor, à irmã Cleide, à irmã Cecília, Pai, à frente desse ministério, o ministério de intercessão, o ciclo de oração, que o Senhor continue abençoando. Oramos, sim, meu Pai, oramos pela vida, Senhor, mais uma vez, de Rosilene, de Anderson, pela vida de Verônica, pela vida de Andréia, pela vida, Senhor, do primo da nossa irmã Rosângela, e por tantos outros, ó Deus, nós colocamos a vida deles nesse altar de oração nessa noite, que o Senhor esteja com graça e favor, abençoando, livrando, cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo ministério de louvor da Tua igreja, oramos pelos seus componentes, os que puderam estar aqui hoje, os que não puderam estar, que o Senhor abençoe a cada um. Oramos por todos aqueles que não puderam estar na igreja hoje à noite, que o Senhor, Deus, os visite com graça, com favor. O Senhor é poderoso. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra que foi pregada aqui hoje à noite, aquilo que nós recebemos, o direcionamento, a orientação que a Tua palavra nos dá, que a gente possa, Senhor, cada vez mais se firmar e confiar no poder do Senhor, na autoridade do Senhor, de que o Senhor é poderoso, de que se o Senhor é realmente o Deus, o Senhor das nossas vidas, nada, Senhor, nada poderá nos impedir, se intencionalmente corretos, ó Deus, nós buscarmos ao Senhor na direção certa, com objetivos certos, Senhor, o Teu nome será glorificado e a fé dos Seus filhos será honrada. Sim, meu Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. O Senhor conhece, meu Deus, cada onda, o Senhor conhece, meu Deus, cada temporal, o Senhor conhece cada tempestade, cada vendaval, ó Deus, que aflige, que vai contra a cada um aqui, ó Deus, cada dificuldade, cada obstáculo que cada um está enfrentando no seu lar, no seu casamento, no trabalho, no seu corpo, a saúde. O Senhor conhece a necessidade financeira, o Senhor conhece o que cada um precisa. Ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor primeiro dê consolo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, Deus, dê coragem, alegria no coração dos Seus filhos em toda e em qualquer situação, que eles não olhem para as circunstâncias, mas para que eles olhem para o Senhor, e que o Senhor está nessa circunstância, assim como o Senhor estava naquele mar, onde Pedro viu as ondas, Senhor, saculejando, balançando aquele barco. Ele sabia, Senhor, que era Jesus que estava ali, que a gente possa também identificar Jesus nessa circunstância, e creio, ó Deus, que se o Senhor está presente, o milagre vai acontecer, a bênção virá. Louvado seja o Teu nome. Abençoa a família, abençoa o lar de cada um, ó Pai. Nós oramos, abençoa a semana do Teu povo, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.